Olá, gente, como estão todos vocês? Eu quero compartilhar um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 1 ao 15. Eu sugiro fortemente que você abra a sua Bíblia, abra nesse texto e acompanhe esse texto também. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 ao 15. Diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Essa era a razão que as pessoas estavam seguindo a Jesus, por conta dos sinais milagrosos que ele estava fazendo através dos doentes. Então Jesus, versículo 3, subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Eles estavam ali no lugar deserto, né? Não tinha povoado ali onde eles estavam, não tinha comércio. Então Jesus falou: e o que a gente vai dar para esse povo comer, que já está caindo, né? O dia, né? Já está chegando o final do dia. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois Jesus já tinha em mente o que ia fazer. Versículo 7. Felipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz, presta atenção. Aqui está um rapaz. Simão Pedro encontrou esse rapaz e falou: Aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Olha só, o próprio André encontrou uma solução e na própria solução ele duvidou que seria capaz. Disse Jesus: Mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Se a gente contar que são casados, esses homens, e que tem 1 a 2 filhos, dá quase 20.000 pessoas. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente, se fartaram para comer, disse a seus discípulos: Agora juntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães e cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Legal, eles perceberam, mas mesmo assim ainda não tinha descido ao coração deles. Por quê? No versículo 15, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Esse texto, ele tem vários ensinamentos. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro conversando sobre esse texto. Mas cabe lembrar que todos os sinais, todos os prodígios, todas as maravilhas realizadas aqui no Evangelho de João vêm para testemunhar e testificar que Jesus é o próprio Deus, que Jesus é Deus. O Evangelho de João já começa, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, para dizer, tanto para o judeu quanto para os gentios, que Jesus é Deus. E eles, acreditando nisso, seriam salvos. Nessa história da multiplicação dos pães e peixe, tem um personagem que passa despercebido quando é narrado essa história, quando é pregado, quando é feita uma mensagem. Você pré-adolescente, você adolescente, preste atenção nesse personagem que eu quero dar foco, que eu quero dar destaque aqui agora nessa devocional Teens da Igreja Batista Chácara Flora com você. Tá bom? Muito bem. Jesus se encontra numa situação onde ele não queria dispensar as pessoas, aquela
quantidade de pessoas, ele começa a ensinar ali no monte e também a curar enfermos. E ele vê a necessidade que as pessoas estavam com fome. Então ele desafia os discípulos a darem eles, os discípulos, de comer para aquelas pessoas. E os discípulos correram atrás de soluções e não acharam, até que veio um dos discípulos com um rapaz. Olha aí o nosso personagem. Veio com um rapaz. E esse rapaz tinha na mão 5 pães e 2 peixes. Mas não era só 5 pães e 2 peixes. Eram 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Não era robalo, tainha, não. Era 2 peixinhos salgados. Cevada é um produto agrícola usado para animais. Porque certamente de onde vinha esse garoto não tinha trigo. Então não era um pão feito à base de trigo. Era pão feito à base de cevada. Não sei o sabor disso, talvez não tinha muito sabor. Por isso, os 2 peixinhos salgados para dar sabor ao pão de cevada. Esse garoto, eu quero que você preste atenção nisso. Esse garoto certamente vinha de uma comunidade carente. Porque não tinha trigo nessa comunidade, ele usou a cevada para fazer o pão e 2 peixinhos salgados para dar sabor ao pão. E eu não sei qual era o objetivo, qual era o propósito, a finalidade, o destino deste alimento que esse rapaz tinha nas mãos. Eu não sei qual era o objetivo. Mas tudo que ele tinha na mão, ele deu para o discípulo entregar a Jesus. Olha só que interessante, como isso é importante você pré-adolescente e adolescente saber. Não existe aquela história de eu sou novo demais. A minha idade é muito pequena para eu ser útil no reino de Deus. Não existe a história de que eu sou muito novo para fazer alguma coisa grandiosa. Não existe a história, não deixe este pensamento tomar conta de você. Que você é pequeno demais para ser útil para Deus. Que você é novo demais para você ser útil para Deus. Não deixe o pensamento tomar conta de você que você não tem nada nas mãos para que possa ser útil para o reino de Deus, para as pessoas. Não deixe esse pensamento tomar conta de você. Por mais que as circunstâncias que você viva, aglomerações, multidões, nada disso agora, né? Precisamos de isolamento social. Mas por mais que você esteja envolvido e não seja percebido pelas pessoas, Deus está percebendo você. Deus está vendo você. Ele presta atenção em você. E quando você tem o sentimento de entregar a Deus o que você tem, Deus usa a sua vida em favor de muitos. Este jovem rapaz entrou para a história da humanidade com o ato que ele fez, em dar ao discípulo tudo que ele tinha para que Jesus orasse e abençoasse. Eu tenho certeza que Deus supriu a necessidade daquele garoto e da família dele. Assim como ele fez para mais de quase 20 mil pessoas. Você pré-adolescente, você adolescente, eu quero te desafiar a, com a sua idade, com o seu tamanho, com o que você tem, e eu vou te dizer mais, não pense que você não tem nada. Você tem muitas coisas nas mãos. Seus talentos, suas habilidades, seus recursos que você tem. Eu quero te desafiar a você pegar o que você tem e entregar nas mãos de Deus para que Ele realize um grande milagre através da sua vida. Para que, através de você, outras pessoas possam ser também abençoadas. Amém? Deus te abençoe. Essa é a Devocional Teens da semana. Medite nesse texto e ore também em cima dele. Tchau, tchau.